Olá, o meu nome é Simone Becher, eu sou integrante do grupo Educações em Rede e hoje eu venho aqui para mostrar para vocês o Google Docs, uma ferramenta de escrita colaborativa. Mas o que é o Google Docs? O Google Docs é um pacote de aplicativos do Google e funciona de maneira síncrona e assíncrona. Ele fica na nuvem e também pode ser utilizado em forma de download, offline. E depois, automaticamente, quando você conectar à internet, ele vai sincronizar de novo. Ele tem várias funcionalidades, dentre elas o processador de texto, que é o que nós vamos ver hoje, um editor de apresentações, mais ou menos parecido com o PowerPoint que nós conhecemos, um editor de planilhas, muito semelhante ao Excel, e um editor de formulários. Hoje, então, como eu falei, a gente vai ver mais a parte do processador de texto. O Google Docs, ele permite aos usuários criar e editar documentos online. Isso tudo ao mesmo tempo, colaborando em tempo real com os outros usuários. E também, como eu falei, esses usuários podem utilizar offline e depois esse documento vai ser sincronizado na nuvem e todas as modificações vão ser salvas. A capacidade de armazenamento do Google Docs é de 1 GB. Isso é bastante coisa, né, se tratando de um documento de texto. O Google Docs, ele suporta vários formatos. Então, os mais conhecidos aqui pela gente é o formato do PPT, PPTX, o ODT, ODS, PDF, JPEG, o Pages, que é da Apple, o PNG. Então, essa aqui é a lista de todos os formatos que o Google Docs vai suportar. Então, ele é bem flexível e bem interessante para a gente fazer vários trabalhos colaborativos com os nossos alunos. Vou mostrar para vocês como é que a gente, então, acessa o Google Docs. No vídeo anterior, eu expliquei para vocês como é que a gente podia usar o Google Drive para o compartilhamento dos nossos planejamentos. Então, é a mesma coisa, você entra lá no seu Google Drive, né, esse símbolozinho aqui é super conhecido, onde você vai encontrar várias opções. Você pode criar direto aqui o seu documento do Google Docs, ou você pode já ter uma pastinha, né, criar uma pasta para os seus documentos e deixar eles organizadinhos, tá bem? Então, quando você quer criar um documento novo no Google Docs para compartilhar com seus alunos ou com seus colegas, você pode vir aqui e criar esse documento. Vou nomear aqui documento teste e você pode ver que ele é bem parecido com o nosso conhecido Word, né? Que a gente já estava super habituado a utilizar. Então, aqui você vai ter essa parte onde você pode arrumar títulos e subtítulos, deixar todos no padrãozinho. Você pode aumentar ou diminuir o zoom da página, caso você precise enxergar melhor, mais de perto. Você pode imprimir esse documento, né, solicitando, conectando com a sua impressora, né, que já vai abrir automaticamente. Você pode mudar a fonte, então aqui tem várias fontes que você pode estar utilizando. Você pode mudar o tamanho da sua fonte, colocar em negrito, colocar em itálico, sublinhar, mudar a cor do seu texto, fazer um highlight no seu texto. Você pode colocar um link da internet, você pode inserir imagens no seu texto. E aqui tem todas as ferramentas de formatação, espaçamento, se você quer colocar números, itens, enfim, é uma série de recursos para você poder editar aí o seu texto. Muitas pessoas utilizam esses textos de maneira profissional, né, acadêmica, então é uma ferramenta super confiável, super interessante para quem quer escrever textos e, sobretudo, de maneira colaborativa. E por falar em colaborativa, eu vou partilhar aqui, então, vou colaborar com uma pessoa. Vou colocar aqui o nome da minha amiga, que eu vou compartilhar o e-mail dela e vou permitir aqui, você pode permitir algumas possibilidades para a pessoa que você compartilha. Por exemplo, você pode deixar a pessoa editar, pode deixar a pessoa apenas comentar o seu texto, ou uma pessoa vai poder só ver o seu texto. Então, você arruma aqui as permissões. Como eu quero que a Moni Mora aqui, ela participe comigo no texto, escreva um texto junto comigo, eu vou botar nessa categoria de editar, pode editar. Então, eu envio lá o convite para ela, e vamos ver se ela recebeu aqui o convite no e-mail dela. Já recebeu, ela abre o documento, clica no link que foi enviado para o e-mail dela e já vai começar a digitar. Vamos ver o que ela vai postar aqui para nós no nosso texto. Ó,
a Moni já começou a trabalhar aqui no nosso texto. Então, aqui a gente está fazendo, por exemplo, um texto sobre o Covid-19. Então, a Moni já começou a editar e já consigo até ver ela aqui trabalhando no texto. Então, se ela continuar digitando aqui, ó, em tempo real, eu consigo ver a Moni trabalhando nesse texto. A Moni, no caso, sou eu, né? Gostaria de ter alguma amiga aqui que pudesse fazer isso instantaneamente, sincronamente comigo, mas não foi possível, então eu mesma aqui estou fazendo o papel da minha colega que está colaborando comigo no texto. Se eu quero também trabalhar no texto, eu posso fazer aqui as minhas edições, né, e escrevendo no texto junto com a Moni. Aqui tem uma ferramenta bem interessante, se eu digo assim, Moni, isso aqui não ficou muito legal, eu gostaria que você revisasse. Então, eu posso chegar aqui nessa abinha, adicionar um comentário e falar revisar. Aí eu comento aqui e a Moni, quando for olhar o texto novamente, vai estar sublinhado para ela. Ela vai olhar, a minha amiga quer que eu revise, a minha colega quer que eu revise esse texto. Eu vou botar, então, ok, que eu vou revisar. Então, a gente tem uma boa comunicação aqui entre as partes que estão trabalhando no texto, certo? Outra coisa interessante é que a gente pode aqui se comunicar com as pessoas e ver o que ela já estava fazendo, o que a gente pode modificar. A gente pode adicionar mais comentários, a gente pode adicionar notificações. Então, tem várias formas a gente estar utilizando essa ferramenta de uma maneira síncrona ou assíncrona. Pode ser que a Moni diga assim, eu vou ter que sair, você continua aí se você quiser, mas eu vou ter que sair. Em outro momento eu retomo o texto. Você vai continuar fazendo o seu trabalho aqui do texto e no outro momento, quando ela retomar, já vão estar todas as alterações salvas e você consegue visualizar também que horas a pessoa mexeu, o que ela mexeu no texto de vocês, certo? Então, esse aqui é só um exemplozinho de como você compartilha com seu colega, com seus alunos. Eu vou mostrar para vocês agora um exemplo de atividade que pode ser realizada com os seus alunos, sobretudo agora, nessa época onde as pessoas estão em isolamento, distanciamento social e as escolas estão mandando trabalhos em casa e às vezes os alunos se sentem um pouco solitários. O Google Docs, ele pode ajudar vocês a superar essa solidão e ajudar os alunos a fazerem trabalhos colaborativos com os colegas. Então, eu gosto muito de criar atividades já no próprio arquivo do Google Docs, que os alunos vão receber esse arquivo e eles podem editar no próprio arquivo com as instruções. Mas você pode mandar as instruções por outros meios, por e-mail, no WhatsApp, e o aluno vai receber o link em branco para ele ir preenchendo o texto livremente. Mas eu gosto muito de colocar um cabeçalho do que os alunos vão fazer. Por exemplo, eu criei uma atividade para os alunos, pensando em alunos aí da 7ª série, 8ª série, conhecendo o Covid-19. Então, aqui eu dei um espaço para os alunos colocarem os nomezinhos deles e algumas orientações, como o prazo da atividade, as regras, né, que vai ser de dupla, que todos devem participar, e também para os alunos tomarem cuidado de não apagar o trabalho do colega, né? Sempre tentando comentar e fazer as edições com cuidado de não apagar o que o colega já fez. Sempre em comum acordo com relação às alterações. Então, eu propus 2 momentos essa atividade. A primeira parte da atividade é no nível individual. Os estudantes deverão ler alguns materiais sobre o Covid-19, e aí você pode fornecer algumas fontes confiáveis e os alunos, se interessarem, podem ir atrás de outras fontes, e também fornecer alguns vídeos para que os alunos possam se inteirar mais do assunto de uma maneira mais apropriada. No segundo momento, então, o trabalho de fato colaborativo, onde os alunos vão, em duplas, escrever um texto, e aí eu estipulei aqui 25 linhas, que deve conter os seguintes pontos. O que é a pandemia, onde ela se originou, quais são alguns fatos que se sabe sobre ela, quantas pandemias nós já tivemos no Brasil, como que elas ocorreram, quais são as fontes mais confiáveis para nós nos informarmos, o que as pessoas podem fazer para ajudar no controle da pandemia, se está sendo já feita pesquisa sobre vacinas, como é que é feita uma pesquisa
para descobrir uma vacina nova, e aí eu dei um espaço aqui para os alunos iniciarem seu trabalho. Eu gosto sempre de pedir que os alunos criem um título, apesar de eu já haver fornecido, né, um título, mas é como se fosse o título do projeto que eles estão trabalhando. É um projeto que envolve alguns passos, né, como vocês puderam ver, de pesquisa, de eles acessarem alguns materiais, e aí eles vão para a formulação do texto propriamente dito, que pode ser feito aí de maneira colaborativa, síncrona ou assincronamente, online ou offline, e o professor vai ter a vantagem de poder acessar todas as alterações que foram feitas, orientar os alunos por meio do chat. O professor pode fazer os comentários no texto utilizando, né, essa ferramenta. Então, é muito interessante também, porque o professor consegue acompanhar o andamento da atividade. Bom, então esse foi um exemplo aqui de como utilizar a escrita colaborativa, né, do Google Docs. Eu espero que vocês tenham gostado dessa ferramenta. Caso vocês tenham alguma dúvida, deixem nos comentários que a gente responde para vocês. E explorem bastante com seus alunos. Eu acho que é interessante começar com atividades simples, porque os alunos demoram um certo tempo para entender como funciona, mas eu acredito que os alunos, né, nossos nativos digitais, eles são muito hábeis ao entender o funcionamento de ferramentas. Basta o professor estar ali guiando e orientando em alguns passos importantes. Eu acredito que o maior trabalho do professor vai ser com relação à estrutura do texto, à parte reflexiva, crítica, né, com relação às fontes, enfim, muito menos do que a parte técnica, porque os alunos realmente eles têm uma facilidade enorme com as tecnologias. Eu já fiz esse experimento com os meus alunos do ensino médio e foi muito interessante na disciplina de filosofia, e eles fizeram um trabalho excelente utilizando o Google Docs, e eles foram descobrir também novas formas de utilizar, como por exemplo, vou mostrar para vocês, eles eram 5 elementos no grupo e cada um utilizava uma cor diferente para poder identificar mais facilmente a parte que estava trabalhando no texto. Então, essa é uma forma inteligente e interessante que eles descobriram de como resolver o problema de um escrever em cima do que o outro estava escrevendo, ou modificar coisas que não deveriam ser modificadas, certo? Então, espero que vocês tenham gostado do nosso mini tutorial sobre Google Docs. Tem muitas coisas ainda a serem exploradas, mas esse aí já é um grande passo para quem quer começar a utilizar essa ferramenta, né, que é uma ferramenta bem interessante para escrita colaborativa. Um abraço e até mais.